Ok, vamos continuar aqui então. Com o segundo quadro. Se você olhar aí o segundo quadro do teu resumo, vai estar assim: padrão de crescimento facial. Segundo quadro. Beleza. O que esse segundo quadro quer dizer para você? Padrão do crescimento. Ok. Vamos pensar aqui. O que esse segundo quadro vai te responder? Quais são os padrões de crescimento que você tem? Né? Quais são os padrões de crescimento que você tem, que você sabe? Então, a gente tem basicamente 3 padrões de crescimento. O padrão de crescimento para classe 2, que seria o padrão braque facial. Você teria o padrão de crescimento para classe 1, que seria o padrão meso facial. E você teria o padrão de crescimento para classe 3, que seria o padrão dólico facial, que a gente também chama de face longa. Certo ou não? Ok. Então vamos lá. Na minha medida aqui, aliás, na minha tabela aqui, eu vou ter 2 medidas: o SNGOGN e o SNGN. Uma 32 e a outra 57. Então, como que vai ser a leitura, né, desse quadro? Também com desvio padrão de mais ou menos 2, você teria as medidas acima ou maiores do que a média, sendo de pacientes dólico faciais, porém com maior exposição à classe 3 e também com maior disposição à mordida aberta. Por que mordida aberta? Veja, você tem o eixo de crescimento do paciente, você tem o eixo de crescimento facial do paciente, não é padrão do esqueleto facial? Então, você vai ter o eixo facial do paciente. Suponhamos que você tenha aqui a maxila e você tenha aqui, então, a mandíbula, certo? Então, o teu paciente, por exemplo, é um paciente que ele tem um padrão de crescimento dólico. Se ele tem um padrão de crescimento dólico, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, tá acompanhando? O paciente tá ficando cada vez mais dólico. Se você pensar nessa situação de ele se tornar um paciente dólico com a relação anterior aqui, então essa paciente vai começar a abrir a mordida. Por outro lado, um paciente braque, você vai ter o contrário, um giro no sentido anti-horário. Então, a nossa leitura vai ser como? Paciente classe 3, dólico, face longa, mais predisposto à mordida aberta. Eu disse mais predisposto, não é que ele vai ter mordida aberta. Paciente classe 2, braque, mais predisposto à mordida profunda ou sobre mordida profunda. Então, acima de 2, dólico facial, classe 3, mordida aberta, predisposição à mordida aberta, né? Na média, a gente vai ter o meso e menores do que a medida padrão, a gente vai ter o paciente braque, mais classe 2, mais predisposto a sobremordida. Ok? Ok. Então, nós vamos agora medir o nosso paciente. Então, o nosso paciente está aqui.
A medida é SN/GOGN. O SN já tá aqui, não tá? SN. Você já fez lá em cima. GO. Quem que é o GO? Não é aqui, ó, o ângulo goníaco? Lembra dessa bissetriz? Ele é o ponto do ângulo da mandíbula. GO. E o GN? GN era o ponto mais inferior e anterior da face. Ao mesmo tempo, né? Então a gente fazia uma bissetriz aqui, ó. Lembra disso ou não? Né? Mais inferior e anterior da face. A gente fazia uma bissetriz no AP aqui, ó. Com GO. Né? Com GOAP. AP, apogônio. Né? AP. E aqui GO. E aí você tem uma bissetriz aqui desse ângulo formado pra gente achar o ponto GN aqui. GN. Então aqui a gente tem a nossa linha GOGN, que é também chamada de plano mandibular. Fez aí o GOGN? Vamos ver se tá certo ali, tá. GOGN. Agora vamos fazer a medida SN/GOGN. Com um transferidor, você vem e coloca aqui em cima do GOGN, da linha. Com o outro transferidor, você vai apoiar na lateral aqui, ó. Ó, nessa lateral. Você vai levar a linha GOGN até a linha SN. Aqui em cima, ó. Ok? Então, essa aqui é a linha GOGN transferida. Tá? Eu preciso desse ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo SN/GOGN. Vamos medir quanto que dá? Coloca lá no zero. Coloca lá no zero. Ó. No zero, bem certinho no zero. Ok. Ixi, essa régua tá ao contrário. Agora sim, a régua estava ao contrário. Agora sim, no zero. Então, ó, aqui tá o 30. Aqui tá o 30, ó. Aqui a medida que deu 26. 26. Certo? Aqui, ó. 26 é menor do que 32, não é? Então, qual é a leitura desse paciente? BRAC. O crescimento facial dele é BRAC. Vamos fazer o SN/GN agora. O SN já tá ali. Aí você vai fazer uma segunda linha, que é o SGN. GN já tá ali também, certo? Pega aí o teu aí, ó. SGN, ó. Vou medir esse ângulo aqui agora. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Vamos colocar a régua no zero aqui. Ótimo. Vamos colocar a régua aqui no S. Então, aqui tá o 60, 65, 70. Então, aqui vai dar o SN, SGN do meu paciente. Deu 64. Aqui nessa tabela tá errado, né? Aqui ele colocou 57, é 67 aqui. Beleza. Então, veja. Confirma a leitura
né, do anterior, do SNGOGN, confirmando então que ele é BRAC. Então vamos lá para o nosso resumo do nosso paciente, tá? Que é uma coisa que eu quero que vocês façam. Vamos pensar que o nosso paciente se chama José das Couves. Então, pelo quadro 1, a gente fala que esse paciente vai ter maxila protruída, mandíbula protruída, portanto, ele tem um ANB normal, porém com biprotrusão. Porém biprotruso. Pelo quadro 2, a gente vê que esse paciente é um paciente com crescimento braquifacial, que a gente chama de crescimento horizontal. Tendência a sobremordida. Ok? Vamos ver o terceiro quadro, então, no próximo. Tá bom? Já voltamos aí.